Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja chegando aí para acompanhar o nosso Pode Mais Saúde, saiba que será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o podcast da Singular Pharma em parceria com a Academia da Menopausa e Conect. Aqui, ciência, inovação e experiência se unem para que a gente possa explicar melhor para você, trazer um jeito mais simples de falar sobre saúde. Eu sou Patrícia Abreu e hoje vou dizer para vocês, a gente vai mergulhar em um tema que interessa muito aos atletas de alta performance, mas interessa também quem busca uma atividade, uma alimentação simplesmente para manter bem no dia a dia, se manter com a saúde em dia. O nosso convidado, é um queridão, Jonathan Merlo. Ele é nutricionista, especialista em nutrição esportiva e, além disso, eu chamo ele de John, tá? Porque a gente já é íntimo e vocês também podem chamar de John. Ele também é atleta de alta performance. O cara simplesmente é triatleta. Ele corre, ele nada, ele pedala e, se deixar, faz mais um monte de coisa aí junto com a família, com a filha, com todo mundo. John, que alegria receber você aqui. Seja muito bem-vindo. Tava com saudade de você, rapaz. Olha só, Paty, assim, mais uma vez aqui no Pod, muito feliz, né, em poder contribuir com essa prática da nutrição e da saudabilidade. E é muito bom trazer conhecimento, é muito bom compartilhar conhecimento e estar aqui para aprender também. E mais uma juntos, hein? Vamos lá. Mais uma juntos. E olha, anote aí, porque você não pode perder. Primeiro é isso. Se você perdeu, já deixa lá o seu sininho, o seu horário marcado para poder você assistir. Porque o que John fala, ele faz na prática. Então, é um incentivo a mais para que a gente possa querer ter mais saúde, ter mais exercício físico, enfim, levar uma vida muito mais saudável. Quem está aqui também nessa mesa com a gente e vai trazer mais informações também é a Karane Freire, nutricionista integrativa e representante da Singular Pharma. Cá, mais uma vez, que prazer, que honra, que bom ter você aqui. Olha, 2 nutricionistas. Prazer todo meu, né? Tá dividindo a mesa com o John também, é um grande prazer. E trazer mais conhecimento sobre como a manipulação ela pode ajudar os atletas de alto rendimento e as pessoas que querem atividade física para trazer saúde também. E eu gosto sempre de falar que esporte é vida. Se você puder, faça algum esporte. Nem sem intenção de competir, só para o benefício mesmo, porque o nosso corpo foi feito para se movimentar. Então, acho que o tema de hoje vai ser muito bom. Com certeza. Ô, John, a gente pode dizer que atividade física, antes de a gente entrar na seara lá nutricional, atividade física é como um remedinho que a gente tem que tomar todo dia. Nem todo mundo gosta, mas tem que tomar para ficar bem, né? Com certeza, Paty, assim, eu tenho também essa mesma premissa, cara, assim, o corpo humano, ele foi feito para se movimentar, nós somos seres ativos, né, biologicamente e fisiologicamente, nosso corpo, ele necessita, ele precisa desse estímulo funcional motor. Então, com tudo isso, o exercício físico, a atividade física, na verdade, e o esporte, ele é uma grande ferramenta de transformação, não só social, mas, sobretudo, pessoal. E se você transforma assim, você consegue transformar o ambiente. Antes de você ser nutricionista, você já era atleta? Como é que começou essa junção de John triatleta, John nutricionista e mais um monte de coisa? Essa história é muito bacana, assim, de relatar, Paty, porque é o seguinte, desde que eu me entendo de gente, de fato, eu sou um cara muito ativo, assim, eu vim do esporte, então comecei lá aos 8 anos jogar bola mesmo, levei até os 18, semi-profissionalizei ali, fiquei naquela empreitada. E aí adentrei na Universidade de Nutrição, em paralelo, ali logo no final também empreitei na Educação Física. Então a corrida, né, trouxe a Mahamudra Brasil Salvador aqui com mais 2 amigos que foram meus sócios por 7 anos. É de lá que a gente se conheceu, do Mahamudra. Possivelmente. Tem uma história grande aí, né? Tive uma passagem pelo fitness, a corrida, e há 8 anos eu tô nessa empreitada muito bacana aí do triatlo. Assim, realmente é um esporte que veio, né, como uma grande mola impulsionadora na minha vida, porque me traz ainda mais disciplina, consistência, né? Habilidades que eu considero, assim, imprescindíveis para uma pessoa, né, que tem uma vida dinâmica, que tem um propósito de vida e que preza pela saúde sempre. John é um cara super novo, né? Como ele falou, é super responsável, todo organizado. Isso diferencia muito, né, de uma pessoa que quer ter uma vida saudável para aquela pessoa que quer performar. Paty, eu gosto de trazer sempre o conceito das coisas. Então, assim, quando a gente fala de performance,
na maioria das vezes, vem na cabeça dos indivíduos o seguinte: entregar, espremer o melhor possível. E, na verdade, não é sobre isso, mas é sobre uma auto-performance, né, Cá? Então, assim, quando você consegue entregar para o seu corpo ferramentas onde ele vai desenvolver as habilidades e as capacidades funcionais desse organismo, eu digo que esse corpo está funcionando. John, desenha para mim de maneira mais simples. Vamos lá. Se esse indivíduo ele tem um sono interessante, se esse indivíduo ele tem um sistema imunológico que defende ele, se esse indivíduo tem ali, né, dentro do ciclo circadiano dele, fome, saciedade, né, todas as questões orgânicas muito bem estabelecidas, esse indivíduo ele performa. Que maravilha. Você gostaria de complementar, Cá? As pessoas também confundem muito performance com só ganhar. Uhum. Se eu ganhei, eu performei bem, mas nem sempre é assim, né? Então, a performance, a gente traz ela em todo o âmbito da vida. É performar bem no trabalho, é você ter mais energia para estar aqui de tarde. Tem quantas pessoas estão sonolentas uma hora da Olha a nossa energia em alta aqui. Então, performar em todos os âmbitos. Eu acho que o esporte, ele vem para isso. Quando tá junto, claro, sempre tem que estar caminhando junto ali com a nutrição. Isso ajuda na vida do ser humano como um todo. E quando a gente traz para a mulher, vou puxar o gancho, né, para minha categoria. Por favor, para nossa. Ajuda muito na mentalidade, né? Você fazer uma atividade física ou ingressar de fato no esporte, ou seja um esporte competitivo e participar de uma competição uma vez ou outra, porque te fortalece no sentido, pô, se eu consigo fazer isso aqui, o que eu consigo fazer mais? Eu consigo dar conta aqui das atividades que me puxam, da família, dos filhos, então fortalece também a mentalidade. Perfeito. E isso vai influenciar muito na performance no modo geral. Com certeza. Você que tem mulher em casa que também treina, sabe bem essa diferença, né? É verdade, né? Assim, a gente precisa entender bastante, né, sobre os ciclos femininos. Lá em casa chegamos são duas. onde eu queria. Vamos lá. A Pitica, né, que ainda tem 9 anos, e minha esposa, a Vanessa, que também é nutricionista. Então, assim, lá a gente divide certamente os turnos, né? Ela tem as atividades dela, ela é nadadora, gosta muito de natação, gosta também da musculação. E assim, lá pra casa, né, como a gente sabe, é mandatório o treinamento resistido, independente se é no ginásio de musculação, um treinamento funcional, né, dentro de um esporte, de um Hyrox, de um CrossFit, que seja. Mas, assim, é muito interessante você ver a diferença que existe, né, dentro dessa vitalidade, dessa casualidade ali, diferente de gêneros, né, masculino e feminino, né? Então, eu noto ali que eu sou assim, mais linear, porque, né, eu tenho quase nenhuma oscilação hormonal, enquanto a mulher, coitada, ou não, sofre muito, né, ali ao longo das semanas, e eu consigo observar isso bem, né? Também, como a gente estava conversando ali nos bastidores, Paty, eu tenho algumas alunas, né, eu também sou professor, então, assim, eu noto na semana que ela tá ali mais fragilizada, na semana do período, você tem que tirar o pé um pouquinho daquela, né, daquela atleta para que ela consiga entregar, né, aquela semana com qualidade de treinamento, e aí a nutrição, cara, também entra nessa soma. E é isso, entender de ser humano, entender de ciclos para que a coisa aconteça de maneira saudável. Ó, ela vai entrar um pouquinho na sua vida pessoal, viu? Uhum. Me fale de Van, como é que ela tá na fase atual? Ela tá no climatério ou ainda nem chegou lá? Não, Vanessa. Graças a Deus, Van! Você é uma guerreira, minha filha. Que bom, aproveite. Eu sou praticamente... Manda John aproveitar também, né? Também, porque chega uma hora que a gente quer encarregar você. Mas tá tudo bem, é o ciclo natural e as coisas têm que ser por aí mesmo, né? Eu sou 10 anos mais velho que Vanessa, então, assim, né, ela tá, acredito, tá distante ainda, assim, do climatério. Mas, independente do climatério ou não, Paty, assim, né? A gente sabe que a Lua, né? Ela tem essa interferência, né? Já sobre desde a ciclo. menstruação, né? Sim, com certeza, né? Algumas mulheres, algumas pacientes ficam um pouco mais sensíveis, outras um pouco mais irritadas, outras um pouco mais aptas ali por, né, calorias. E a gente tem que saber lidar com isso, porque, né, seres humanos são diferentes. Então, é importante esse acompanhamento ele acontecer de maneira assistida, porque quanto mais essa relação for estreitada, melhor é o direcionamento nosso, né, assim, com o nosso paciente. Então, eu vejo com bons olhos esse entendimento, né, de você buscar perceber, notar, trazer o cenário nutracêutico também para esse paciente, para esse atleta, para que você consiga dar uma qualidade, né, um conforto dentro daquela condição, né, pontual ali das semanas do ciclo. Fico muito feliz quando eu ouço, né, um homem falar desse jeito. A gente precisa entender. Eu entendo o que ela está passando. Graças a Deus que você não chegou ainda lá. Tomara que demore bastante. Mas pelo que o John fala, ele já entende desde esse período, né, que tem altos e baixos também dos hormônios na época da menstruação.
Você pode me ajudar a falar melhor que é isso, né, Cá? Eu acho bem importante também, quando a gente traz nesse sentido do esporte, entender que fase a mulher tá, do treinamento, né? Porque isso vai demandar o que vai ser estabelecido naquela periodização de treinamento. Então, se está ali perto de menstruar, essa força está menor, então a gente tem que ir com cargas assim, fazer isso, fazer aquilo, enfim, o momento que a mulher está mais retida, então vamos focar mais aqui em fazer ela perder mais líquido. E, paralelo a isso, a gente vem com a suplementação também, né? Tem momentos que a mulher vai precisar de tal nutriente, de tal nutracêutico para se sentir melhor em tal fase. E eu acho que hoje, no ponto importante que está um boom do movimento, né, geral do esporte, então muitas mulheres competindo. Recentemente teve o CrossFit Games, que teve uma mulher aí que foi super bem, acho que 8 vezes campeã, e assim a gente viu a última Olimpíada também, muitas mulheres na Olimpíada, acho que foi a última Olimpíada foi a que teve mais mulheres. Então, muitas mulheres se cobrando também por performance. Então, entender e ter um profissional que entende e traz, né? Às vezes o profissional tem que trazer a mulher para a realidade. Calma, não é assim, você tem que observar isso, fazer tal coisas. E o público feminino hoje é o público que mais tem o que a gente chama de REDS, né, John? Que é a deficiência relativa no esporte. E isso impacta a mulher, inclusive, na menopausa. Principalmente na menopausa, porque nessa fase de menopausa, eu vou falar porque eu estou passando por ela, John. A gente, antes de eu começar a me tratar, eu ficava prostrada na cama. Eu não queria sair de casa. Eu acordava todos os dias no horário que eu saía para treinar, quando eu fazia 21 quilômetros. Mas eu não conseguia. Parece que tinha um imã que ficava, sabe, fica aqui, não vai. E aí alguém vinha falar comigo, eu já queria matar. Né? Já era uma pessoa com outra personalidade, aparentemente, assim. Mas eu sabia que era eu, mas eu só descobri o que era tudo depois que a gente vai procurar uma ajuda, que a gente é acolhida e tal. Mas vamos voltar para aqui, nessa fase, né, da mulher menopausada, climatério. Você que treina essas mulheres, como é que elas chegam? Ela conversa com você, ela diz o que é que está sentindo. Poxa, não vou treinar hoje não, porque... Ai, cara, eu não estou sem saco, não vou. E nesse caso, como é que entra o profissional? Muito bacana essa pergunta, Paty. Assim, o primeiro ponto é você mostrar para esse paciente, para essa atleta, que você sabe dessa condição especial dela, que você entende sobre esse ponto, esse assunto, e trazer esse conforto para ela. Esse eu acho que é o grande game change, né? Quando você traz esse conforto, a paciente, ela ali entra no modo confiança. Isso é muito bom porque é relação estreita. E o outro ponto, e aí trazendo essa arquitetura metabólica e endócrina, né? Obviamente que esse é um trabalho feito de maneira integrada, onde a paciente mulher em climatério, ela vai ter o acompanhamento da ginecologista, do endocrinologista, paralelo ao nutricionista, que é quem vai, de fato, fazer todo o approach nutricional dessa paciente. O que é isso, John? Então, a gente sabe que no climatério, essa paciente, ela está passando ali por uma grande cascata de mudança, não só hormonal, mas, sobretudo, dos nutracêuticos. Então, a gente sabe, né? Bora explicar o que é nutracêuticos, pelo amor de Deus. Os nutracêuticos, padre, na verdade, são nutrientes que têm uma ação similar a fármacos, né? Que vão interagir com o nosso organismo. Então, as vitaminas, os oligominerais, alguns antioxidantes têm essa capacidade funcional e vão melhorar determinadas condições, certo? Então, vamos lá. A gente sabe que a mulher no climatério, ela está passando ali por uma desordem mitocondrial. A mitocôndria dela começa, né, a ter uma capacidade de oxigenar, de gerar energia menor do que uma mulher, digamos que madura naquele período inicial ali da fase da vida adulta, né? Onde as mitocôndrias estão gerando bastante energia e tudo mais. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar combustível para toda essa função mitocondrial, para toda essa função energética celular, para que essa mulher, Paty, saia dessa fadiga, dessa astenia, do mantra. Tô cansada. Tô com insônia, estou indisposta. E comece aos poucos, junto com toda essa orientação endócrina, né, melhorar os sintomas. Porque assim, o climatério ele existe, ele vai continuar acontecendo, mas o que vai de fato melhorar são os sintomas e vão dar condição, né, vão te dar aptidão para essa mulher desenvolver não só o treinamento, mas todas as atividades diárias do trabalho, vida pessoal e enfim. Com alimentação, com fórmulas, né, da farmácia magistral, a gente consegue reduzir muito isso, que essa mulher melhore bastante para que ela volte a ter vontade de viver? Quer assumir? Com toda certeza.
Quando a gente quando a gente observa qual o ponto que aquela mulher está deficiente, né? E aí a gente já vai saber, porque se ela está na menopausa, várias oscilações vão acontecer. Então, a gente tem oscilação hormonal, a gente tem queda de massa óssea. Então, provavelmente, essa mulher vai precisar ali de um aporte maior de cálcio, um aporte maior de ferro, melhora nessa relação mitocondrial. E, para isso, a gente tem a coenzima Q10, a Maxolve com melhor disponibilidade, que, assim, tomou, vai se sentir melhor, mas a gente pode vir com outros polifenóis, antioxidantes, então um resveratrol para melhorar essa parte de mitocondrial no modo geral. Suplementação de cálcio e ferro, se houver necessidade, mas eu acho de extrema importância a suplementação de magnésio. Tudo isso acoplado a quê? A você entender qual é o gasto energético dessa mulher, então quais são as atividades que essa mulher faz no dia a dia dela e também as atividades esportivas, já que a gente está aqui no tema de atleta, né? Qual é o gasto energético para que as calorias provindas da dieta elas sejam de acordo a esse gasto energético, para que ela não tenha essa deficiência de energia. Junto a isso, paralelo, a gente vem com a suplementação, trazendo a melhora aí da performance naquilo que está faltando, principalmente, ou dando aquilo que vai fazer o efeito nutracêutico, né? Um efeito de um fármaco, mas de modo natural. Estou amando essa discussão, viu? Com dois nutricionistas aqui, um complementando o outro. John, se quiser complementar, por favor, também fique à vontade. É exatamente isso, Paty. Assim, quando a gente trata né, da mulher madura, a gente precisa ter uma visão realmente mais ampliada, né, integrada, holística. A gente sabe que a vida moderna, ela tem um custo muito alto, né? Assim, grandes demandas, trabalho, família, treino, se essa mulher, né, for uma mulher atleta. E hoje, o que eu trago assim, né, para os meus mentorados, para meus pacientes, meus atletas, o seguinte: eu uso uma pirâmide, que é uma pirâmide que a gente pode mais ou menos que transferir para quase toda a nossa vida, que é a pirâmide, né, do desenvolvimento, onde a gente vai ter na base o planejamento. Tá anotando aí, gente? Façam aí o desenho, que eu vou até fazer minha pirâmide aqui. Faz uma também. pirâmide aí, Paty. Então, em base, a gente tem um planejamento, acima do planejamento, uma organização. Depois a gente vai ter o modo de ação. Só daí a gente consegue colher um resultado. Então, se você mostra para essa mulher, para esse paciente, que em cada etapa dessa a gente vai precisar debruçar alguma energia, entrar com a parte, né, dos nutrientes, da parte do treinamento, conversar com o treinador, conversar com o médico, com o endocrinologista, para entender em que fase do treinamento essa mulher ela está e como ela está com todos esses marcadores bioquímicos, né, hormonais, nutricionais, inflamatórios, para que essa mulher ela apresente uma melhora na auto performance, nessa condição dela de desenvolver as atividades do dia. E aí é golaço. E como sempre a gente fala, é preciso essa mulher se conhecer, né? Porque não adianta a gente tentar, ela tentar fazer, mas se ela não se conhece, não sabe o que é que falta, o que é que precisa, mais alguma coisa ali naquela vida dela. Sem dúvida. E assim, na maioria das vezes, sim, essa paciente mulher, ela se conhece, né? Porque já é uma mulher madura. E aí tem um outro ponto também, que aí é o parceiro. Isso é muito importante, né? Assim, eu sei que o Dr. Jorge está sempre aqui com a gente. Sim. E num bate-papo desse com o Dr. Jorge, né, a gente se debruça sobre o tema e é muito legal ver, porque assim, né, são dois polos ali, são seres totalmente diferentes, bioquimicamente, hormonalmente falando. Então assim, se o parceiro, né, ele consegue entender essa mudança, é muito mais, não vou dizer que fácil, mas muito mais confortável para essa parceira conseguir avançar e ter uma qualidade de vida melhor para dentro de casa, para o ambiente, para o trabalho, tudo mais. Porque tem homem que fica achando, tá com outra na rua, tá com outro na rua, né? Não quer nada comigo, tá fazendo... Já ouvi vários relatos de várias amigas que se separaram porque não tá dando, tá achando que eu tô com outra pessoa na rua. Mas não é, o momento, gente, é enlouquecedor na cabeça de uma mulher, pelo amor de Deus. Ô, John, me diz uma coisa, você falou de estado nutricional, né? O que define o estado nutricional de uma pessoa, de um atleta? Vamos lá. O estado nutricional, para mim, Paty, é o estado mais importante do ser humano. É onde você consegue dar para aquele organismo né, um bom equilíbrio, na verdade, dos macronutrientes. Então, a gente está falando de carboidrato, de proteínas, de gorduras. Né? Contemplar também as vitaminas e os oligominerais, além das recomendações que a gente já tem, né, de antioxidantes diários e de fibras. E que esse organismo, ele dê sinais. Quais são os sinais?
o funcionamento. Então, como eu falei anteriormente, imunológico, qualidade e arquitetura de sono, condicionamento, né, dessa fase intestinal, deglutição, digestão, excreção. Se tudo isso está funcionando muito bem, a gente pressupõe, cruzando exames bioquímicos, que esse paciente ele tem um bom estado nutricional, ele não tem nenhuma carência e também não tem, né, nenhuma sobreposição ali de algum marcador importante, né, como a gente vê muitas vezes, o paciente tem uma hipervitaminose D, uma hipervitaminose B12, né, que também não é muito bem-vindo. É um risco também. É um risco também, né? Água demais mata a planta. Então, assim, esse estado nutricional é o que vai determinar o início do trabalho, né? Se o paciente ele não tem um bom estado nutricional, o que é que a gente tem que fazer? Trabalhar o estado nutricional para que ele comece a avançar de maneira correta. Quem negligencia esse estado nutricional, o que é que pode acontecer, cara? Só complementando Por favor. o que o John falou, o contrário também acontece, né? O paciente que vê os exames todos arrumadinhos, né? Taxas dentro dos valores de referência, mas está cheio de sintoma. Não está dormindo bem, fica mais de 72 horas com dor pós-treino, não está normal. Então, alguma coisa aí está em desequilíbrio. Às vezes, a pessoa só fica focada no que está no papel. Então, o contrário também é muito importante. Me relembra a sua pergunta que agora... Relembro. Não, eu falasse aqui também que é uma coisa que acontece, eu acho que com muita frequência, né? Vocês pedem exames e aí o paciente... Eu faço isso também. Vai olhar os valores de referência. Vou lá olhar e vou lá... Não, tá ok. Poxa, esse aqui passou, gente. O que vocês indicam, de fato? Porque a gente fica muito ansioso e a gente não sabe ler o que está ali. A gente imagina que, tô bem, tá bacana, a taxa tá legal. Mas, às vezes, não é isso. Na realidade, não é bem essa, quando vai se juntando tudo. Sem dúvida, assim, os exames, eu costumo dizer que eles são complementares, né? Assim, se você notar, Paty, antigamente, aí você ia no médico, o médico muitas vezes só pediu o exame depois, porque ele já olhava assim e falava, não, você tá astênico, né? Você tá meio indisposto, ou então você tá mais irritado, e ele já tinha mais ou menos uma causa-sintoma ali, próximo daquilo, ele pediu um exame para confirmar aquilo. Então, o que eu trago hoje é o seguinte, você precisa fazer os exames, porque a gente afasta ali, obviamente, né, qualquer carência, deficiência, mas os exames, eles são complementares e cabe um olhar clínico que você não tem. Você tem um olhar numeral técnico. Você vai olhar, né, a vitamina B12 é de 300 a 800. 300 tá bom? Às vezes não tá bom, né? Tá limítrofe ali. E aquele valor de referência é um contexto geral. Uma de população global. Exato. Então, assim, o que eu não recomendo? Eu não recomendo que você vá no chat, dá uma olhada nisso, porque é uma agora bola tudo, fora, né? Vou lá no chat GPT para ver o que é. E eu recomendo que você confie no profissional que você escolheu para te acompanhar. Esse é o Game Change, porque toda vez que a gente, né, dá essa condição para um profissional, você contrata um serviço, né, seja ele qual for, de nutrição, de medicina, de arquitetura, de design, você precisa confiar naquele profissional, porque é um processo humanizado. É só a vida na mão dele, né? Exato. A vida tá ali. Sim, cara, o que eu te perguntei, você pediu para te lembrar, foi o seguinte, quais são os riscos de negligenciar esse estado funcional? O estado nutricional. Nutricional, desculpa. Então, eu comentei no início sobre a deficiência relativa, né? Deficiência energética relativa no esporte. Então, quando a gente tem esse estado nutricional em desequilíbrio, então, para menos, estou gastando mais energia e não estou dando para o meu corpo a energia que eu preciso para performar e estou com deficiências nutricionais, o que acontece? Isso pode alterar a sua saúde hormonal, sua saúde cardiovascular, sua saúde óssea, e aí bato nesse ponto novamente, porque nós mulheres temos mais indícios e mais recorrência de quadro de osteoporose. Então, a importância também desse estado nutricional, de ter os nutrientes necessários para que esse osso ele esteja em construção, né? E a gente não tem aí problemas futuros. Então, negligenciar vai trazer diversas complicações de saúde. E para um atleta, não vai performar bem na atividade. E aí, performar bem não é só ganhar, a gente volta a lembrar, mas não se sentir bem fazendo aquela atividade. Quando a gente está falando de atleta profissional, a pessoa ganha vida com aquilo. Então, não vai conseguir manter isso. Quando a gente está falando de amador, de um desportista, que é uma pessoa que faz um esporte para melhorar a saúde, não vai se sentir bem. Eu acho que o mais legal do esporte é isso, é você ir lá e voltar com poxa, tô massa, tô muito bem. Quando a gente não tem esse estado nutricional em perfeito equilíbrio, a gente não tem também esse benefício extra aí do esporte. E acaba frustrando, né, isso aí. Verdade. Exatamente. O grande barato esse do esporte, né, como o Cá trouxe, é
a sensação de bem-estar, porque isso é intangível, né? Isso não está descrito em lugar nenhum. Né? Cada um sente de um jeito. Talvez não tem valor de referência. Mas não tem valor de né? referência, isso é muito legal. Eu gosto disso. Não tem valor de referência, é muito bom, cara. Então, assim, muitas vezes, assim, você pega um cara que tá ali no início de uma jornada esportiva e você pega um indivíduo já muito bem treinado. Cara, você vai avaliar o nível de satisfação do indivíduo que tá começando para um cara que tá lá na frente e fala assim, cara, esse cara tá muito mais feliz, velho. Porque o cara tá entregando o que ele nunca entregou na vida, tá feliz, tá acordando mais cedo, tá se alimentando melhor, tá com a saúde metabólica melhor. E esse cara aqui de cá tá só preocupado se baixou o tempo, se tá mais rápido, tá mais forte, tá com mais músculo, tá com menos músculo, precisando de gordura. Não é só por aí. Não é só por aí, né? Tem muitas outras valências que a gente precisa avaliar e ficar atento. Vem cá, nosso corpo, nosso organismo, ele dá sinais de que tá faltando coisas, nutrientes, vitaminas, dá sinal, como é que... Poxa, tu acha que eu estou sentindo isso? Vou procurar um especialista, vou no dermatologista. Também. Enfim. Vai também. Né? Nos médicos sim. todos, ver o que está acontecendo. Se você se conhece, obviamente. Claro. É muito comum, assim, né, a parte sintomática. Então, assim, as mais comuns, digamos assim, astenia, que é o mal da humanidade, né, moderna. Eu estou cansada. Esse é o mantra que eu escuto na clínica. É o mantra agora? É o mantra, virou mantra. Rapaz, acordei, tô cansada. Não existe isso não é normal. É domingo, tô cansada. Segunda, tô cansada. Tô cansada. Acorda, tô cansada. Paty, isso não pode ser normal, né? Então, assim, a gente nota unhas quebradiças, cabelo caindo, né? Desabando horrores, pele ressecada, ressecamento geralmente dos olhos, alterações intestinais. Cá, diz aí, cada vez mais a gente observa indivíduos, homens e mulheres, com assim, um quadro de desbiose clássico. Poxa, eu como um determinado alimento e realmente assim parece que minha barriga explodiu. Né? Isso é uma sensação terrível, isso não é nada saudável. Então a gente tem que realmente investigar a fundo, porque isso é um sinal de algo mais grave que pode estar vindo, né, lá na frente, e a gente precisa ficar atento aos sinais. Já que você falou aí de intestino, eu tenho uma dúvida, rapidinho, cá. Língua branca, saburra lingual, o que isso quer dizer? Olha só, Paty, são muitas vertentes, né? Mas sim, o estudo assim da saburra da língua vem muito aí da Ayurveda, além de ser nojento. Né? Além de ser nojento. Mas é humano, né? Não é nojento. Humano. Não é nojento. A gente sabe que o estilo de vida Ayurveda, né? Que cuida ali das capacidades vitais e tem uma visão mais integrada e holística do ser humano, ele usa alguns sinais para avaliar. Então, usa a língua, usa os olhos, as extremidades, a temperatura corporal, né? Os doshas, que são as características dos indivíduos. Mas a língua em si, ela mostra muito pra gente, porque ela é uma estrutura que está diretamente conectada com o nosso processo digestivo, que é onde tudo começa, e muito interligada também às nossas bactérias intestinais, né? E a gente sabe que a gente tem ali grãs positivo e negativo no nosso intestino, que são as bactérias que geram esse processo de absorção também dos nutrientes e metabolismo de algumas vitaminas. Então, assim, quando essa saburra ela acontece ali, né, de maneira exacerbada ou com alguma pigmentação, ela começa a dar sinais que alguma coisa está diferente do que deveria estar. Isso é muito pessoal. Ou seja, está na hora de ir lá no investigar. Isso é muito pessoal. Mas geralmente odor muito forte, né? Que é normal a pessoa ter um pouco de halitose. Saburra exacerbada em grande quantidade e com pigmentação. São esses 3 sinais que a gente tem assim, referência mesmo para alteração ali a nível intestinal, e essa saburra é um ponto para se observar. Raspar a língua dá uma ajuda. Claro que o problema que já existe não vai ser passar ali a escovação da língua, não vai limpar. Sim. Mas ajuda de alguma forma? Auxilia, até porque, como a gente sabe que essa interação das bactérias, né, assim, ao acordar, se você acorda, Paty, não higieniza a língua. E eu sei que muita gente faz isso, né? Bebe água. Não, pior. Bebe um copo de café. Uau! Direto, assim, você está colocando novamente as toxinas para dentro,
junto com Aqui ficou um ali a alimento. noite Não é o café inteira. em si, o que ficou processando a noite inteira, né? Então, Porque à noite a gente tá fazendo detox, né? E tem gente Quando- que nem escova os dentes na noite anterior, Isso. depois que come. E é à Sim, noite que, por exemplo, o fígado tá detoxificando o corpo todo. Tá vendo ali o que que dá para eu utilizar aqui, o que que eu tenho que secretar. E muito disso fica acumulado na língua. Por isso que a importância de você não ingerir algo assim diretamente, que você tá botando todas as toxinas de volta. E é o que muita gente acaba postergando esse quadro, né, de onde intestinal, etc. É isso, vira um ciclozinho. Então, raspar a língua poderia ser muito interessante também, claro, associado às outras coisas. E assim, Paty, mais uma vez, muita gente aqui vai se identificar com esse ponto. Está cada vez mais comum quadros de alteração intestinal, desbiose, doenças, né, como úlcera do cólon, Isso, homem e mulher? homem, mulher, jovem, mulher madura, né? Assim, um grupo grande de N's, na verdade, de indivíduos. Então, assim, o porquê disso? Aumento no consumo de produtos, não vou dizer alimentos, de, né, coisas industrializadas, Sim. né? Grande número de corantes, grande quantidade de conservantes. Então, assim, aquela máxima, né? Opte por comida, por alimento de verdade, né? Desembale menos, descasque mais, aquela coisa que a gente sabe. Então, assim, isso, assim, eu tenho tomado um susto, acho que cá também. Isso tá meio que pareado, inclusive, com a deficiência de ferro, vitamina D e vitamina B12. Que, assim, a pessoa vem com esses 3 gaps e... John, eu como isso, fico mal, eu tenho uma diarreia osmótica, né? Ou fico obstipada por 3 dias. Oi? Como assim? E tem mulher 3 que dias? normaliza isso. Não, né? tá normal. Não, é normal. Meu intestino sempre foi lento assim. Eu sempre fiquei 2 E dias acha sem- normal. E acha normal. Por isso que eu achei bem legal. essa Normal parte. não é você deixar de... Você tem que ir no banheiro todos os dias. Todos os dias. É igual você jogar o lixo de casa fora, né? Pelo menos 3 vezes Você ao joga dia. todo dia. Melhor analogia, impossível. Todo dia você tem que fazer a limpeza ali, entendeu? Então, se você tem um processo alimentar, né? Se você mastiga, deglute, estômago, intestino, e aí? Vai ficar aí mais... Vai ficar acumulando dentro de você, vai ficar enfesado? Não dá, né? Não, ninguém vai aguentar também, né? Uma Ninguém pessoa aguenta. enfesada do lado o tempo inteiro. De fato, é. Me digam, por favor, a diferença de alguém que apenas come bem, acha que come bem, que se alimenta bem, e alguém que tem um plano estrategicamente pensado para ela. Qual a diferença de quem se alimenta achando que se alimenta bem e de quem tem um plano? Bacana, Paty. Seguinte, é muito bom, né? Quando o paciente ele já tem ali uma autonomia alimentar, isso aí é o grande game change. Seria bom se todo mundo tivesse um pouco dessa aptidão com a nutrição. Acho que isso a gente deveria, inclusive, né? Vir de ensino fundamental ali, né? Da escola mesmo, né? Sim, sim. Mas quando a gente fala de estratégia, a gente vem daquela pirâmide, planejamento, organização, ação, resultado. A gente tem um objetivo fim, né? A gente tem um porquê. Então, a mulher atleta no climatério vai ter um planejamento diferente de uma adolescente atleta no 3º ano, que está ali estudando numa carga de estresse para uma aptidão em faculdade, para passar numa faculdade, enfim. Que vai ser diferente de um atleta de alta performance que está buscando índice para alguma modalidade, que vai ser diferente de um indivíduo que está em perda de peso. Então, assim, uma coisa é estratégia nutricional, outra coisa é você se alimentar bem. Se alimentar bem é premissa básica. É igual a executar 150 minutos de atividade física semanal. Recomendação do OMS. Menos que isso, você está fora do jogo, entende? Então, assim, se alimentar bem é mandatório. Já viram que quem diz que eu sou atleta de fim de semana, você não é atleta de fim de semana. Você pode até amar, mas você não é. Você tem que fazer todos os dias um pouquinho. Me diga uma coisa que eu tenho percebido muito nas academias ultimamente, perda de massa muscular, especialmente nas mulheres. E era uma coisa que a gente via muito nas mulheres mais maduras. Hoje a gente vê também pessoas mais jovens. Isso é provocado por quê? Esse é um processo, na verdade, Paty, natural do ser humano. A gente, depois dos 40 e tal, perde mesmo, natural. Não. Né? Tem que fazer investimento na sua poupança de músculo. Exatamente. Não digo nem poupança, tem que fazer um investimento. Então, assim, esse Meu processo... investimento já está alto, viu, John? É Tá bom todo continuar dia. nele, viu? É bom contar com ele. Por 2 grandes motivos, né? Assim, esse processo que você traz, Paty, é o processo natural de perda de massa muscular, que é a sarcopenia. E a gente realmente precisa fazer esse investimento por 2 grandes motivos, como eu estava falando. O primeiro deles é estrutural funcional, porque
né, a gente vai precisar deambular, subir uma escada, pegar o netinho lá aos 80, 90 e, quiçá, 100 anos. E uma outra grande máxima que a gente está observando agora na ciência, que não é só a longevidade, mas é a qualidade dessa longevidade, é o lifespan. Como você vai viver os seus 20% finais da vida. Então, se a gente vai viver 100 anos, como é que eu vou viver dos 80 aos 100? Eu vou viver sobrevivendo ou eu vou realmente poder viajar com a companhia da minha família, dos meus netos, passear com o meu cachorro, né? Tomar minha cervejinha eventualmente, né? Poder ali fazer as honras da casa. Então, é realmente assim, quando a gente fala de saúde, a gente precisa ter esse olhar mais amplo. Então, assim, você vê que você faz a pergunta, a coisa se espalha aqui, porque não é sobre só ter músculo, né? É sobre entender o porquê da coisa e manter essa estrutura enraizada dentro da gente, porque é isso que vai dar o resultado que a gente quer lá na frente. Então, quando você estiver fazendo alguma coisa e alguém fala assim, a minha avó fez isso e não morreu, mas tá, ela viveu como até morrer? Como foi essa vida? Inclusive, esse é o tema do Connect desse ano, porque essa é a importância. A gente tem visto cada vez mais a população envelhecendo e a gente precisa pensar na qualidade desse envelhecimento. E só trazendo essa premissa da massa muscular, eu gosto sempre de falar para as pessoas o seguinte, o seu corpo gasta energia para manter a massa muscular. Então, para o seu corpo, massa muscular é cara. Por isso que é fácil perder. Então, se você não tem o estímulo que vem do exercício resistido e aí a importância... não gosto de musculação, vá sem gostar, minha filha, vá. O problema é seu, tem que ir. Você tem que ir. Vai ter um momento da sua vida que ou você vai, ou você não vai conseguir sentar no vaso. Então, imagine você ser na sua casa, ter que depender de alguém para ir ali no banheiro fazer o seu cocô, gente. É terrível. E assim, Paty, a gente realmente nota isso, né? Assim, a população mundial ela está mais longeva. Então, assim, você vai, viaja e você observa culturalmente, né? Então, vamos lá. Estava há pouco tempo aqui fora e eu estava notando a qualidade de vida que os indivíduos 60 a mais tinham lá nesse passeio que eu fui fazer de bicicleta, né? Cara, assim, o pessoal andava de bicicleta o dia todo. E quando eu falo o dia todo, é tipo assim... De 8 da manhã até... Eu saía 10 da manhã e voltava 4 da tarde, fazia um almoço e se estendia. Só que se estendia numa vitalidade tão bonita de ver, porque estava socializando com um pitch de cerveja em cima da mesa, com uma garrafa de vinho, muitas vezes dançando com um parceiro, com um amigo, com uma amiga... Aí eu olhava e falei, esse camarada, amanhã ele não levanta pra fazer exercício. E ele estava lá. Eu me arrepiei, no lobby, porque eu vivi... de verdade. E eu achava assim, velho, é isso. A vida é assim. O tal do Blue Zones. Sim. É um mix de coisas. Não tem fórmula pronta, né? A gente precisa observar o que há de melhor. É estilo de vida. É estilo de vida. E estruturar isso, tentar trazer pra nossa realidade, né? Porque... moramos em Salvador, a gente sabe como as coisas funcionam aqui, né, no Hemisfério Sul. Então, assim, o que é que a gente pode, de cada ponto da longevidade, da qualidade de vida, trazer para dentro da nossa rotina, para dentro dessa esfera da pirâmide? Poxa, eu consigo trazer o exercício físico, eu consigo trazer hábitos alimentares, eu consigo, com um estado nutricional melhor, modular esse estresse que está na minha vida e que não vai sair. O estresse, ele é bom, só que como a gente responde a ele é o grande... É isso que eu ia te perguntar, é bom até que ponto o estresse? Sim. Olha só, né? Cada um vai ter um termômetro de carga de estresse, que a gente chama de TSS, né? Que é o limiar de estresse, é o Threshold Stress Score. É exatamente o limiar de estresse, o quanto de estresse o indivíduo aguenta. Só que como esse corpo está estruturado... hormonalmente, metabolicamente, nutricionalmente, é que vai dizer o quanto você aguenta nessa batalha, né? Então, quanto mais rígido é esse organismo, mais apto para enfrentar essa carga de estresse ele vai estar. É a capacidade de adaptação. Nós somos indivíduos adaptáveis. Então, eu percebo isso, né? As pessoas têm perdido essa capacidade de se adaptar. E aí deixa o estresse dominar. Ô, John, o que você usa, né? Porque eu nunca vi esse rapaz. Pré-treino do John, já dei spoiler. Vamos falar do pré-treino do John, mas também a gente tem um spoiler aqui em primeira mão. Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui no Pode Mais Saúde. Eu nunca vi, eu conheço o John há mais de 10 anos, né, John? Há mais de 10. Eu acho que eu nunca vi essa criatura mal-humorada, sem mostrar os dentes, assim, com esse brilho no olhar. Faz o quê para ficar assim? Primeiro, eu agradeço a minha mãe e meu pai, que me deram essa vitalidade mesmo. Paty, eu me considero um cara, assim,
bem tranquilo e bem realizado, porque né, assim, na vida a gente pode escolher poucas coisas, né? As pessoas que estão ao nosso lado e a forma com que a gente lida com os obstáculos, né? Graças a Deus eu tenho uma parceira nota 1000 que, né, me ensina muito todos os dias. Vanessa é estudante de filosofia. Van, pra você. E todo dia ela me dá uma aula de vida. Mas assim, esse autocuidado realmente, Paty, assim, é uma coisa que muda tudo, sabe? Quando você demorou a aprender a ter seu autocuidado, peraí, deixa eu respirar, saber o que é que eu vou fazer, dar o próximo passo. Paty, eu aprendo a cada minuto, Paty. Assim, eu acho que essa é a grande lance, assim, a grande virada. Então, assim, eu erro demais, sabe, assim, canso também, como todo mundo. Às vezes não tô com o melhor humor e tá tudo bem. Então, você reconhecer isso, né? É a grande virada de chave. E como eu falei anteriormente, eu trouxe para mim aquilo que eu vi na prática que funcionava para mim. O que é que funciona para mim? Exercício físico, nutrição, ambiência, né? Trabalhar com o que de fato eu gosto, com o que eu acredito e com pessoas bacanas ao meu redor aqui. Então, assim, esse é o grande game changer. Assim, hoje a gente nota, né, que nessa vida moderna muitas pessoas estão realmente vivendo no automático. E isso é uma pena, porque imagina se todo mundo pudesse ali, não precisa ser 100%, não existe 100%, mas fazer ali 70% do que acredita de fato. Eu faço a pergunta, Paty, na clínica, assim, velho, vem cá, velho, você tá satisfeito com sua vida? Não, beleza. Cara, você tem mais uma semana aí em vida. E aí? A pessoa chega, se balança. Você larga o susto assim pra... A pessoa se balança, tipo assim, o cara para e fala, porra, tá tudo errado. O cara fala assim, porra, né? Papá, tá tudo errado. Não é por aí. Então, assim, não dá pra viver. Acordei, saí pro trabalho, resolvi problema, voltei do trabalho, dormi, reclamei da vida e voltei, né? Esse é um dever de casa, assim, que eu brinco, assim, né? Quando eu faço ali minha prescrição, que eu nem chamo mais de prescrição nutricional, eu passo o dever de casa, Paty. Então eu coloco lá momento de ground. Se não aprender de um jeito, vai ser do outro, né? De higiene, arquitetura do sono, né? Eu tenho lá meus hacks. Qual é o primeiro que você falou? Grounding. Explica pra nós. Vamos lá. Acho massa. Então, o ground nada mais é do que um contato máximo com o natural, né? Então, a gente regula o nosso sistema orgânico através do simples, que é, basicamente, sono-vigília. Então, é o momento que o sol nasce. Esse indivíduo ele tem que nascer também com o sol, o mais próximo disso, para que toda a estrutura endócrina, né, esses neurotransmissores, as nossas glândulas, sobretudo a pineal, ela se autorregule. Né, à noite, então, no momento que você se recolhe ali, né, que está mais escuro, então se recolha mesmo, né? Movimente o corpo, porque você precisa de movimento para gerenciar essas atividades metabólicas, se alimente melhor, certo? E aí, né, o ground de si é... Você mora onde? Eu moro em Salvador. Você toma banho de mar? Não, no verão. Meu amigo. Tomo sol. Tomo sol de vez em quando. Que sol que você toma? Não, quando eu atravesso do meu carro, que a garagem não é coberta, pro prédio. Ou então vou ali fazer um sol na fita, sol de fita. Não, a pessoa nem na praia. De fato, ela não vive, né? Ela tá ali no automático. Então, são pequenas mudanças que... Hoje eu recebi uma mensagem muito bacana de uma paciente. Falei, Jonathan, eu vi que isso daqui foi feito para mim. Não é a dieta em si, não é ali a composição do planejamento dietético. É sim. Isso é importante sim, isso é mandatório. Mas se a pessoa ela não muda o modo operante da vida dela, ela não consegue avançar. Não consegue. E fica... Quem nunca? Olhe, já fui em trocentos nutricionistas. Aí eu espero o paciente falar tudo e eu falo, realmente, a culpa é sua. Hã? Bom, não é possível. E aí é cartas na mesa comigo, né, Paty? Você sabe. Tem que ser. Mas é isso. Tem que dar aquele susto, né, cara? Com certeza. Acho que acorda a pessoa. Tem que balançar as pessoas, principalmente no mundo que a gente vive hoje. A gente tá aqui para isso, assim, né? Assim, para transformar. Meu jargão hoje, assim, de trabalho é onde o propósito entrega a auto-performance, né? Então, Purpose Driven Performance. Quando você entende que você tem, de fato, um propósito e esse propósito, ele tá ali ampliado, ele tá alicerçado em pilares que são robustos, né? Como a consistência, como a consciência, como o estado de presença. Velho, faz muito sentido. O paciente, ele conecta com isso. A pessoa, ela... olha no espelho, ela não vai fazer isso se a outra pessoa não pratica isso. Perfeito. A coisa não conecta, entende? Então, conecte. Conecte. Vamos agora ao nosso spoiler aqui em primeira mão, Pode Mais Saúde, com o nosso queridão John.
John Merlo, ele é nutricionista, ele é triatleta, ele é educador físico e mais um monte de coisa. Agora eu quero que você largue para nós aí, por favor, em primeira mão. Tá bom, Olhando Paty. para a sua câmera. Olha aí. É. Novidade muito bacana chegando, né? Eu tô com uma turma já empreitada aí no treinamento físico, Dá né? para entrar mais uma? Dá para entrar mais alguns. Opa! É um trabalho que eu venho estruturando, Paty, há algum tempo, né? Eu sou um cara, assim, muito dinâmico. Então, eu estou estruturando um formato de trabalho onde o paciente, o mentorado, ele vai ter não só essa parte nutricional, mas vai ter também a parte de treinamento, né? Linkada, integrada, para que ele consiga ali obter, claro, premissa básica, estrutura de saúde, mas com alta performance. Não aquele indivíduo que está buscando melhorar a corrida, empreitar no triatlon, buscar uma melhora na saúde corporal, né, na saúde global. Esse paciente, esse mentorado, ele vai poder ter acesso ao John aí breve. Então passa já teu Instagram para a galera já começar a te seguir também. Bacana. Quem não tem... Meu arroba. Lembrou que a gente ia colocar aqui. Meu arroba é jonathanmerlo.jm. JONATHANMERLO.jm. Mas eu quero que ele fale sobre uma outra coisa que até eu, já que vou sair daqui e procurar um pré-treino especial JM. Por favor, como é que é isso? Então, depois eu quero que a Singular também me ajude a responder. Hein, cá, esse pré-treino ele já tinha aí mais de 5 anos de mercado, né? Na verdade, ele começou com uma demanda pessoal, né? Assim, eu notava que algumas substâncias ergogênicas que melhoram a performance no mercado vinham muito misturada com doses aleatórias, com muito nível de corante, açúcar simples, e não era aquilo que eu precisava, né? E aí eu precisava também de modelos diferentes em determinadas fases de treinamento meu, certo? O que foi que eu fiz? Eu conversei lá com meu amigo grande farmacêutico Edson, falei, Edson, eu tô com uma demanda assim, vamos montar? Vamos montar. E aí a gente estruturou, na verdade, esse pré-treino, né, que eu apelidei aí carinhosamente de pré-treino do John, e que realmente ele é muito bem quisto aqui na cidade por diversos profissionais e entusiastas do esporte, onde eu consegui criar um blend, né? Eu tenho ali uma janela de uma gaveta de substâncias e eu vou entendendo a demanda do paciente e vou montando de acordo com a necessidade. Então não é algo pré-moldado, mas é algo também individualizado e personalizado, Paty. Porque as pessoas às vezes pensam assim, individualizado e personalizado é a mesma coisa. Não é. Uma coisa é, Paty, você precisa de 5 gramas desse ativo, 500 miligramas desse e 250 miligramas desse. Isso é individualizar. Mas lá na frente, quando você estiver perto da sua corrida-alvo, eu vou mexer nesse, fazer com esse e tirar esse. Então você personalizou e aí a coisa fica melhor. E esse é o ponto importante de ter uma farmácia perto de você, né? Quando a gente está trabalhando com o atleta, momentos e fases de treinamento, eles vão ter demandas específicas. Então, a gente vai trabalhar com suplemento tal para ele performar no treino, para gerar a adaptação que ele vai usar, por exemplo, em uma competição. E aí, quando chega na competição, a gente faz essa modulação. E a gente só consegue... Se passar um suplemento pronto, não vai conseguir ter isso. A gente não vai conseguir trabalhar com essas dosagens nem com os tipos de ativo. Então, a farmácia ela vem para ajudar o paciente justamente nisso. E nas doses, então, se ele vai ter 15 dias para ter a competição, vou passar 15 doses. E na competição, ele vai usar um carboidrato de acordo ao paladar, de acordo com como é que ele vai se sentir bem, para usar durante a competição. Então, ele vai comprar 2 doses, 3 doses e por aí vai. Perfeito. E a farmácia de manipulação, ela vem para ajudar o profissional nesse processo e, consequentemente, o paciente e o atleta, né? Uau! Que conversa potente, rica, cheia de informação, cheia de assuntos. Seu Thales, eu já vi você batendo aí no seu pulso para dizer que a hora acabou. Uma pena, infelizmente, que estava massa e tem muita coisa ainda para a gente falar, né? Por favor, já deixa aí, por favor, o nome de John para ele voltar, conversar com a gente. Já quero te agradecer. Fiquei felizona com seus projetos e vou lá em busca do meu pré-treino, viu? Estou te aguardando, Paty, mais uma vez. É sempre bom, né, poder estar aqui, poder compartilhar e receber, né? Tá nessa troca, na verdade. Eu sou o cara realmente assim que compra a causa da saúde aqui no cenário da nossa cidade, do nosso estado. Agradeço sempre a Singular Pharma, né? Porque é uma parceiraça, assim,
faz a coisa diferente. A gente nota que eles têm um cuidado, uma atenção, uma singularidade, não podia ter palavra melhor, né? Para lidar com esse cenário de saúde. Agradecer a Ká também aqui, que chegou fortíssima junto e tá parceirona aí também. Paty, muito obrigado, tô te aguardando, amiga, é sempre um prazer, tá? Thales, meu amigão, tamo junto, obrigado, Bill, amiga, vamos lá. Só não me chame de senhor da próxima vez. E o seu Thales? Obrigada também mais uma vez. Foi super enriquecedor esse bate-papo. E eu me senti super honrada com 2 nutricionistas aqui na mesa. Olha que maravilha. Eu adoro participar porque a gente sempre aprende, né? John trouxe aí, tá aprendendo a cada segundo, é exatamente isso. A cada momento que a gente conversa com outro profissional, com uma outra pessoa, a gente sai um pouquinho mais rico. Então, isso aqui foi exatamente isso. Eu acredito que eu estou saindo mais rica de informação e mais fortalecida no meu propósito, que inclusive é compatível com o de John, que é falar sobre saúde e ajudar as pessoas dentro dessa temática. E qualquer coisa, ó, respira e procura John. Vamos lá. Gente, se vocês gostaram desse episódio, já sabe o que eu vou pedir, né? Compartilha também com alguém que você sabe que vai se interessar por esse conteúdo maravilhoso. Segue a gente nas redes sociais, @SingulaPharma, @Academia da Menopausa, @Conect Educação. Siga também o podcast. Podcast o quê, minha gente? Siga também o Instagram de John, de Ká. A gente vai colocar o arroba que eu não sei de cor, tá? Mas a gente vai colocar o arroba. E já fica o convite para vocês que nos próximos dias 21 e 22 de novembro acontece a segunda edição do Conect aqui em Salvador. Mais informações e inscrições já abertas, www.conectsalvador.com.br. Foi um prazer ter a sua companhia em mais um episódio do Pode Mais Saúde. A gente se encontra no próximo. Grande beijo, obrigada, John. Obrigada, Ká. Até lá, gente. Tchau.